Ele deveria aparecer por volta das 12. Já estava esperando por ele nos elevadores, vestida como uma faxineira. Finalmente o Chris apareceu na entrada. Imediatamente eu coloquei o esfregão no carrinho e rapidamente o segui. Chris Sparks era um fotógrafo polêmico. Ele desenterrou podres do meu namorado, Ben. Eu tinha que roubar o pendrive com as fotos direto do bolso dele. E eu estava quase do lado dele quando o guarda grande me chamou. Pare! Eu fingi não ouvir e acelerei meu passo. Mas o guarda me agarrou pelo cotovelo e disse rispidamente: Eu disse pra você limpar isso aqui. Eu tentei me afastar. Não podia deixar o Chris ir. Mas o guarda deixou claro que era inútil discutir. Eu peguei um esfregão e rapidamente limpei a mancha. O guarda se virou, satisfeito consigo mesmo. E eu vi o Chris entrar no elevador. A porta estava fechando lentamente. Droga! Eu estou perdendo ele! Então eu chutei o carrinho mais forte que eu pude. Ele bateu no elevador e imediatamente bloqueou as portas. O barulho fez com que todo mundo no lugar me olhasse. Eu sou tão desajeitada. Desculpa. Rapidamente empurrei o carrinho dentro do elevador e apertei o botão para cobertura. Eu só tinha 15 segundos para tirar os podres do Sparks. A porta fechou. O jogo começou. Os riscos eram altos. Amanhã meu namorado Ben participaria da última fase para a eleição de prefeito, para a qual ele tem se preparado o ano todo e com a minha ajuda. Se Chris entregasse o pendrive com os podres nas mãos dos jornalistas, Ben perderia. E aqui estava eu, disfarçada de faxineira, parada no elevador ao lado do Chris. Eu fiz tudo de acordo com o plano. Peguei o limpa-vidros e comecei a limpar o espelho. Então eu, de propósito, borrifei um pouco na jaqueta do Chris. Desculpa, eu sou tão desastrada. A jaqueta precisa ser lavada urgentemente, ou então o líquido vai corroer a lã. Antes que o Chris percebesse, eu já tinha tirado sua jaqueta e já estava esfregando a mancha. Na verdade, eu habilmente coloquei a mão no bolso interno da jaqueta. Nós sabíamos que o Chris carregava coisas importantes lá. Mas lá não tinha nada dentro. Onde estava o pendrive? Naquele momento, o Chris me agradeceu. Pegou sua jaqueta e virou-se para o espelho do elevador para ajustá-la. Foi quando eu vi que ele colocou alguma coisa pequena em seu bolso de trás. Então ele estava segurando o pendrive em suas mãos o tempo todo. Eu olhei o painel. Estávamos quase na cobertura. Não tinha muito tempo sobrando. Então eu dei alguns passos na direção do Chris. Com certeza pegar o pendrive da calça dele era muito difícil. Mas eu tinha que tentar. Eu estava bem do lado dele. De repente a luz piscou. A cabine sacudiu e o elevador freou bruscamente. Eu balancei, jogada para os lados e bati levemente minha testa num carrinho estúpido. Essa era a minha chance. Eu fingi que bati forte a testa e pedi para o Chris me dar um pouco de água. Ele ficou nervoso. Se virou para o carrinho e começou a procurar pela garrafa. Naquele momento, eu coloquei a mão no bolso de trás da calça dele e achei o chaveiro que aparentemente estava ligado ao pendrive. Eu agarrei e puxei gentilmente. É isso, quase consegui. E então, Chris se virou. Ele estava segurando uma garrafa de água. Eu puxei minha mão num solavanco e fingi que não estava pensando direito. A droga do pendrive ainda estava no bolso dele. Chris disse que precisávamos chamar um médico logo e imediatamente alcançou o botão de emergência que chamava manutenção. Isso não! Se o elevador voltasse a funcionar, eu não teria tempo de pegar o pendrive. Eu imediatamente agarrei o Chris pela camiseta, puxando ele pra mim. E, não sabendo o que fazer, tentei beijar ele. Desculpa, Ben, mas isso tudo é por você. Quando eu me aproximei para beijar o Chris, eu alcancei o bolso com o pendrive. Um segundo depois, eu tinha o pendrive na minha mão. Uhul! Mas Chris saltou para trás tão abruptamente que tirou o pendrive da minha mão. Ele bateu no chão de metal com um barulhão. Eu tentei empurrar o pendrive para baixo do carrinho com meu pé, mas o Chris já tinha olhado para baixo e estava palpando o bolso da calça dele. Ele disse que tinha acabado de derrubar um item muito importante. Eu educadamente me ofereci para ajudar a procurar, mas Chris rapidamente viu o pendrive e colocou de volta no bolso da calça. Então ele olhou diretamente nos meus olhos e disse que, embora ele fosse míope, ele imediatamente viu uma semelhança impressionante entre mim e a namorada do prefeito, Lila. E ela também se agarrou apaixonadamente em público com seu namorado, Ben. Meu coração disparou de medo. Ele viu através de mim? Tentando não demonstrar meu nervosismo, eu respondi friamente de que eu não tinha ideia de quem Lila era. Chris disse que adoraria contar para uma mulher tão bela sobre política. Mas agora não era a hora nem o lugar. Além do mais, ele estava com pressa para trabalhar. E ele alcançou o botão da emergência de novo.
Não. Você não vai sair daqui até eu pegar o pendrive. Eu tentei beijar ele de novo, mas agora ele educadamente se afastou. Eu não sou boa o bastante para você, senhor. Chris disse que, ao contrário de Ben Hayes, o controverso candidato a prefeito, ele não beijava meninas que ele não conhecia. O que isso significa? Chris fez uma careta e relutantemente me contou que Ben tinha sido flagrado com uma mulher morena nesse final de semana. Ele deu flores para ela e eles foram para algum lugar de mãos dadas. E a namorada dele, Lily, provavelmente não sabia o que ele estava fazendo. Meu coração afundou em dor. Não, Ben não é assim. Ele não poderia fazer isso comigo. Eu estava perdida. E o Chris conseguiu apertar o botão de emergência. Ah, não! Chris disse que nós estávamos presos e o atendente disse que o elevador voltaria a funcionar em 1 minuto. Não havia tempo a perder. Então comecei a contar os segundos em minha cabeça. Chris de repente tirou seus óculos e começou a limpá-los. Isso, míope! Ele não pode ver nada sem os óculos dele. Eu empurrei o carrinho com força e acertei Chris bem no cotovelo. O óculos dele caiu e voou para algum lugar no chão. Droga, sinto muito. Esse carrinho estúpido está com uma roda quebrada já faz um tempo. Chris olhou para mim com raiva e começou a procurar por seus óculos. Eu finalmente consegui pegar o chaveiro. Puxei o pendrive do bolso dele e o segurei fortemente em minhas mãos. Funcionou! Chris quis me deixar sair primeiro pela porta do elevador. Mas eu disse para ele que estava no andar errado. Desci novamente. Assim que eu saí do prédio, eu chamei um táxi. Em 15 minutos, eu estava na sede do Ben. Ben, eu tenho o maldito pendrive. Nós estamos salvos. Ele o pegou avidamente da minha mão e me abraçou forte. Pela primeira vez na vida. Mas depois de alguns minutos, ele olhou de volta para seu celular e disse que tinha muito o que fazer. Um nó de ressentimento surgiu na minha garganta. Você não percebe que eu sinto sua falta, Ben? Mas ele disse que tinha uma importante reunião agendada para a noite com uma política do governo. Deputada, então. Em seguida me lembrei do que Chris havia dito sobre Ben ter outra pessoa. Ben, o que tem nesse pendrive? Você ainda não me disse que podre eles encontraram. Ele hesitou de uma forma estranha e começou a resmungar que haviam documentos e eu não entenderia nada deles. Eu percebi que ele estava mentindo o tempo todo. Peguei o pendrive das mãos do Ben e fui indo para o notebook mais próximo. Ben tentou me parar, mas eu prendi seu pé com toda a minha força. Vamos ver o que você está escondendo de mim, meu amor. Ben correu na minha direção, mas eu já tinha aberto o pendrive no notebook. Mas ao invés de documentos ou fotos do Ben, haviam apenas fotos do Chris vestido de dinossauro. Que droga é essa? Em cada foto, Chris segurava uma placa com uma letra nela. Eu li todas e elas alinhadas formavam a frase: não acredite em ninguém. No mesmo instante, nosso secretário de imprensa me ligou e pediu para eu abrir as notícias imediatamente. O telefone do Ben também tocou. Imediatamente eu abri o portal de notícias no navegador. Na primeira página, meu amor estava abraçando uma morena em um restaurante. No final do artigo havia uma descrição. As fotos chegaram à editora por volta das 7 da manhã. Então Chris transferiu os podres antes de nos encontrarmos no elevador. Ben começou a me dizer que isso era um Photoshop, que não entendia. E na verdade, eu mesma era culpada. Dei um tapão nele e fui embora. Estava sufocada, com ressentimento e dor. Que idiota eu fui. Ben não me amava. Eu era apenas uma bonequinha conveniente que cumpria todos os seus caprichos. E então, eu recebi uma mensagem do Chris. Ele me chamou para sair, já que agora eu estava livre. Como ele conseguiu meu número? Eu não queria saber, afinal. Depois de hoje, tudo que eu queria era ficar bêbada. Te encontro no bar, Chris. Vou te contar muito mais sobre Ben e seus truques sujos. Naquela manhã, fui acordada por um telefonema da minha empresa dos sonhos. O patrão realmente gostou do meu currículo e fui chamada para uma entrevista. Oba! Mas eu precisava ficar pronta. A entrevista era em 3 horas. Eu rapidamente coloquei uma blusa, uma mini saia que costurei e sapatos de Me Too. Ao meio-dia, eu já estava no prédio da empresa, mas devido ao engarrafamento, eu tinha apenas 5 minutos até a reunião. Corri para o elevador. Mas inferno, estava quebrado. Em desespero, olhei para as escadas, mas subir até o 45º andar de salto não era uma boa opção.
Um homem carrancudo em um terno caro que estava perto xingou e disse que havia um elevador de carga na outra extremidade do prédio. E lá fui eu. Eu e o bonitão com o cabelo bonito seguimos. Havia outro cara perto do elevador de carga. Ele sorriu pra mim, tão bonito e positivo. Seu rosto parecia familiar. As portas se abriram e eu hesitei por um segundo. Era assustador estar sozinha com 3 homens nesse elevador sombrio. Olhei pro relógio e tinha apenas 1 minuto para chegar ao 45º andar. Eu não tinha escolha. No interior da cabine não tem muito e o elevador claramente era raramente usado. A gente estava indo muito lento e eu não podia deixar de dar a cada cara estranho no elevador um apelido. O que nos trouxe aqui, muito focado, era o nerd. E já tinha dado ao bonitão um apelido e o do elevador era gato. Era provavelmente a 100ª vez que eu olhava pro meu relógio. 12:05. É isso. Eu tô atrasada e agora minha carreira tinha acabado. Eu tava tão chateada. De repente a cabine balançou violentamente e eu não pude resistir a cair bem em cima do gato. O elevador parou. O bonitão começou a surtar e apertou o botão pra chamar o porteiro, mas ninguém respondeu. Nerd tentou nos acalmar, disse que já ficou preso nesse edifício e iríamos ser liberados em breve. Mas eu peguei meu telefone e não tinha sinal. Nerd também verificou e parecia que real não tinha sinal no elevador maldito. Droga, a gente tá muito preso. 10 minutos passaram, mas o elevador não se moveu. Nerd, pensativo, disse que era estranho, não deveria ser assim. O elevador pode ter sido seriamente danificado. Eu me senti desconfortável e bonitão começou a se lamentar, dizendo que ele iria processar os reparadores todos nesse prédio. Ele bateu com um punho no alto-falante, que maluco! Gritei de surpresa e Nerd sugeriu que talvez a conexão do elevador foi danificada durante a frenagem, mas ainda precisava ser corrigido. Estávamos esperando, me senti terrível com 3 homens que eu não conhecia. Num ponto eu pensei que eu estava sufocando. De repente, o elevador rangeu alto e caiu. Voamos vários andares abaixo e eu já disse adeus à vida, mas no final freou e caímos no chão. Eu bati no chão duro e vi que tinha quebrado o salto dos meus sapatos caros. Ah, não! O bonitão parou de gritar e agora estava tremendo de silêncio. Nerd estava xingando em voz alta e Gato apertou-se contra a parede e agarrou a grade com os dedos. O elevador balançou. Parecia que qualquer movimento descuidado entraria em colapso. Além disso, eu pensei ter sentido cheiro de fumaça. Eu fiquei com medo e comecei a tremer. Gato veio até mim, colocou a mão no meu ombro e começou a dizer que estava tudo bem, queríamos resolver isso. Finalmente ouvimos alguma estática e a voz do porteiro. Há um incêndio no edifício. Repito, há um incêndio no edifício. Não entre em pânico. Ajuda está a caminho. Imediatamente a ligação foi cortada e eu tive medo de estarmos perdidos. Eu comecei a bater na porta do elevador com todas as minhas forças, mas Nerd me parou. Ouvimos novamente do alto-falante. Vamos tirá-los, não tentem abrir a porta do elevador. Em seguida, o porteiro sumiu novamente. Bonitão começou a gritar que o Mercedes que alugou estava na frente do prédio e que ele tinha que salvar o carro. Nerd o calou e sugeriu que seguisse as instruções. Se queremos esperar pelo resgate, é preciso sentar no chão, então não há chance de sufocarmos. Todos abaixamos e com certeza tinha menos cheiro de queimado. Enquanto Nerd estava pensando em algo em silêncio, Gato tentou me distrair. Ele me perguntou sobre tudo, brincou, mas quando seu olhar focou meu rosto, ele parou abruptamente e engoliu seco. Seus olhos estavam brilhando loucamente. Aquele olhar me deu um arrepio na espinha. Então Nerd deixou escapar que precisávamos sair sozinhos. Provavelmente iríamos ficar sem oxigênio antes que a equipe de resgate nos tirasse, especialmente se continuarmos a entrar em pânico. Precisamos abrir as portas do elevador. Nerd rapidamente se levantou e começou a retirar a grade para usar de alavanca nas portas, mas o elevador balançou novamente. A gente vai morrer. Gato tentou impedir, mas ele não quer ouvir. Em seguida ele colocou a mão em seu ombro, mas o Nerd tirou e disse: "Não me toque, ok?" Ele parecia ameaçador e Gato imediatamente recuou. Droga, eu tava com tanto medo. Eu disse que a luta só faria o oxigênio correr mais rápido e que devemos trabalhar juntos. Embora Bonitão estivesse no limite, ele concordou. Não deu certo arrancar o corrimão. Estávamos condenados. Olhei pro Bonitão e ele estava suando e ofegante. Ele ficou histérico porque não estava pronto para morrer. Afinal, ele alugou o Mercedes no crédito para impressionar uma garota e declarar seu amor por ela, mas nem teve a chance. O que é de errado com vocês?
Um quase entra em briga, outro não cala a boca sobre a sua Mercedes. De repente eu me senti mal e minha cabeça começou a girar. Eu tava enjoada. Eu ia morrer aqui sem ajuda. Nerd me perguntou se tinha algo na minha bolsa que podia prender o alçapão no teto. A fumaça estava ficando cada vez pior. Eu mal me forcei a remexer na minha bolsa e dei a Nerd uma lixa de unha. E se essa era a única chance de salvação? Nerd botou os pés na grade e começou a erguer a escotilha com a minha lixa de unha e a tampa cedeu. Ele me mandou subir em seus ombros na escotilha para olhar ao redor. Bem, não. Não vou ficar sobre os ombros desse cara com minha saia curta. Gato disse para ele ficar fora do meu caminho. Nerd rangeu os dentes e em seguida pulou, agarrou-se à escotilha e subiu sozinho. Gato perguntou se eu estava bem e eu agradeci a ele pela ajuda. Em algum momento, nossos olhos se encontraram e vi novamente aquele olhar predatório. Seu rosto foi ficando mais perto, ele claramente queria me beijar. Que? Eu tentei afastá-lo, mas ele se inclinou sobre o meu ouvido e soprou languidamente e começou a sussurrar. Ele disse que se lembrava de mim, o que significa? Ele tentou me beijar de novo e dessa vez eu empurrei forte e me virei pro bonitão, mas ele estava encolhido em um canto, soluçando. Covarde! Gato parecia tão bonito, mas seu olhar se tornou tão louco. De repente eu me lembrei dele. Olhei diretamente nos olhos dele e gritei: Droga, então é você o cara gordo que eu tenho empurrado o tempo todo. Sim, eu não te reconheci. Ele começou a mover-se lentamente de novo e eu olhei nos olhos dele e gritei: Eu lembro de você, você é o Jack, você foi um nojento comigo e não mudou nada. Minhas palavras o deixaram em estado de choque e ele congelou e olhou para um ponto sem se mover. Naquele momento eu ouvi Nerd na escotilha e ele disse que havia uma saída no andar superior, mas alguém precisava ajudá-lo a chegar lá. Eu não me importei com a saia curta, apenas saí de lá. Pedi a Nerd para me dar uma mão. Quando ele estendeu, eu subi no teto. Os cabos de aço rangeram perigosamente enquanto eu subia. Através da porta aberta, vi que um deles quase arrebentou. No teto, olhei em volta e a porta para o andar era alta. Nerd disse que eu deveria subir pelas cordas de aço e pedir ajuda, mas por que eu? Então, ele me ameaçou e disse que iria me trancar aqui se eu não entrasse. Covarde! Ele tinha medo de cair. Eu recusei e disse que não iria subir. Nerd ficou furioso quando de repente ouvimos a voz do porteiro. Em 5 segundos, o elevador começa a subir. A contagem começou. Eu queria voltar para dentro, mas Nerd me empurrou para longe e pulou. A tampa fechou totalmente e eu não consegui abrir. Pedi para abrirem, mas Nerd não deixou. O elevador sacudiu e começou a subir. A fumaça de repente encheu o rosto. Eu quase caí do telhado, mal consegui manter o equilíbrio. Eu pensei que eu ia cair e morrer. De repente, um dos cabos partiu e o elevador parou novamente. Ah, não! A fumaça já estava em toda parte e eu mal podia respirar. Vi que eles estavam tentando abrir o andar de cima. Com o resto de força que eu tinha, eu me puxei para cima e subi. Me salvem, eu preciso de ajuda. A fumaça era tão espessa e ácida, eu tentei não desmaiar. Meus olhos já estavam fechando e eu estava prestes a cair quando de repente senti alguém me arrastando para cima. Eu estava voltando aos meus sentidos e em algum momento eu recebi outra chamada da mesma empresa e fui convidada para ir para a entrevista. Depois de tudo que aconteceu comigo naquele dia, eu tinha que ir ao escritório deles. Dessa vez eu coloquei sapatilhas e subi todos os 45 andares. Bati na porta do escritório do meu chefe. E quando eu abri a porta, o Nerd estava sentado na mesa e pareceu tão surpreso quanto eu estava. Eu abruptamente fechei a porta. Foi a gota d'água. Corremos o mais rápido que podíamos, mas não devíamos parar. Os canibais estavam quase nos alcançando. A parede que separava a cidade do resto da ilha ficava a 1 quilômetro de distância. Nós temos que fazer isso, custe o que custar. Sam e eu somos jornalistas e viemos aqui para fazer uma história sobre a cidade canibal. Eu tinha certeza de que era apenas um boato. Mas agora a multidão de selvagens estava quase em cima da gente. Em desespero, eu virei para o lado. Tinha um shopping center abandonado. O Sam continuou, ainda segurando a câmera. Eu olhei freneticamente ao redor da sala. Não adiantava correr para as lojas. Fazia muito tempo que as vitrines estavam sem vidros. E de repente eu vi um elevador. Nós corremos até ele e apertei o botão. O elevador ainda não estava se movendo. Olhei em volta e fiquei horrorizada ao ver que o shopping tinha sido invadido por uma multidão. Então as portas do elevador se abriram.
Sam e eu pulamos e apertei o botão fechar. As portas estavam se fechando tão devagar e os canibais já corriam em nossa direção. Esse era o fim! Já começou a passar o filme da minha vida. E por que nós viemos justo aqui? Sempre quis ser uma jornalista conhecida e isso subiu para a cabeça. Então, quando soube do escândalo da Ilha Canibal, percebi. Essa era a minha chance de ficar famosa. O governo havia cercado a cidade capturada com um muro e ninguém se atreveu a entrar. Mas eu decidi vir. E meu irritante colega Sam foi na minha. Foi assim que acabamos nesse lugar infernal. Fui arrancada do meu devaneio por um dos selvagens agarrando a minha perna. Senti uma dor aguda por causa das suas unhas e gritei. Mas com o que restava da minha força, chutei ele com o pé. Que dor! Ele saltou para trás, as portas do elevador finalmente se fecharam. Conseguimos, Sam. Ele chutou a placa com os botões com toda a força e o elevador piscou. Agora as portas não podiam ser abertas, estavam emperradas e nós só podíamos sair pela escotilha para o poço. Estamos salvos, Sam disse. Mas essas feras continuaram a bater na porta mesmo assim. A cada vez que eles batiam no elevador, eu estremecia. Eu olhei para o Sam e de repente ele virou a câmera para minha perna. O quê? Eu olhei para baixo, minha cabeça rodando. A perna inteira estava despedaçada e coberta de marcas profundas. Imediatamente me lembrei das unhas compridas e sujas do canibal que me agarrou e meu coração afundou. Antes, provavelmente por causa do medo, eu nem sentia dor. Mas agora minha perna parecia que estava queimando. O Sam deu uma olhada de perto. Quase comecei a chorar, mas então o Sam me abraçou. Ele disse que a perna vai ficar curada e que definitivamente sobreviveríamos. E de jeito nenhum ele iria me deixar. Fiquei envergonhada por um segundo porque pensei que o Sam era um egoísta, frio e calculista. E agora ele cuidou de mim. Até arrancou a manga da camisa e enfaixou meu ferimento. Ele gravou tudo com a câmera e os canibais continuaram a arrombar a porta. Eu não sabia o que fazer. Não podíamos sair enquanto aquelas feras estivessem nos observando. Tampouco poderíamos ficar aqui para sempre. Mas não haviam outras opções. Abrimos nossas mochilas. Ensopado, água, barrinhas, qualquer coisa, isso era o suficiente para 2 dias. E eu chequei meu telefone, mas é claro que não tinha área. O Sam filmou todas as minhas ações. As batidas na porta só pioraram. Os canibais pareciam estar perdendo a paciência. Comecei a entrar em pânico. Sam disse de repente que quando saíssemos, ganharíamos fama e o prêmio de melhor repórter. Afinal, fomos os primeiros a mostrar imagens únicas da Ilha dos Canibais. Suas palavras me acalmaram um pouco. Sim, seria melhor. Vou superar todos que disseram que eu não era nada. Tudo que eu precisava fazer era sair. Os canibais batiam com mais força. Entrei em pânico novamente e o Sam também. Acordamos quase em sincronia. O quê? Tínhamos adormecido? Quanto tempo dormimos? Aparentemente, devido ao estresse e à fadiga, simplesmente desmaiamos. Eu mal consegui me lembrar do que aconteceu antes. Nós ouvimos. Não havia mais batidas na porta. Eles foram embora. Mas antes que eu pudesse me alegrar, esfreguei minha perna machucada e senti uma dor aguda. Minha perna já estava muito inchada. Quase chorando, mostrei minha perna ao Sam. E isso só fez eu me sentir pior. Ele apenas ligou a câmera e fez uma piada idiota de que eu logo me transformaria em um canibal. Momento perfeito. Eu precisava de antibióticos urgentemente, mas por algum motivo não havia kit de primeiros socorros na minha mochila. Talvez eu tenha deixado cair durante a perseguição. A única saída era procurar remédios nesse shopping. Eu sabia que em algumas horas não seria capaz nem de ficar em pé. O Stan concordou em vir comigo, mas apenas se eu filmasse com uma GoPro. Não era nisso que eu precisava pensar agora. Mas eu concordei. Ele colocou o GoPro na minha cabeça e nós ouvimos. Tudo estava quieto. O Stan abriu cuidadosamente a escotilha do elevador. Ao pensar que poderíamos encontrar canibais, o sangue gelou em minhas veias. O Stan me ajudou a sair e logo nós estávamos saindo pelo poço. Estava claro lá fora, então ficamos aqui a noite toda. Eu olhei em volta e imediatamente notei a placa farmácia, muito perto. Mas antes que eu pudesse dar um passo, um selvagem apareceu na curva e correu em minha direção, fazendo barulhos terríveis. Sam, recuar! Ele imediatamente pulou no poço e engatinhou para dentro do elevador e eu segui. E assim que fechamos a escotilha, o selvagem começou a tentar arrombar ela. Meu coração batia forte e minha perna doía. Comecei a pensar que tinha uma infecção. A única maneira de escapar era pegar o remédio. Eu disse isso ao Sam, mas ele resmungou que havia batido com força ao cair no elevador e agora não conseguia andar. Estranho, apenas um minuto atrás estava tudo bem. Mas eu sabia que se não tomasse o antibiótico agora, estaria acabada. O selvagem continuou a bater na escotilha do elevador. Droga, preciso distraí-lo de alguma forma. Vasculhei minha bolsa e encontrei um spray de cabelo. Não achei que fosse me ajudar. Mas eu senti o isqueiro no bolso. E isso me deu uma ideia. Eu espero que dê certo. Abri a escotilha com tudo. O selvagem já estava grunhindo e pronto para atacar.
Imediatamente coloquei o isqueiro no spray. Um flash de fogo queimou o canibal. E ele caiu grunhindo no poço. Consegui! Saí imediatamente e corri para a farmácia sozinha. Quando cheguei lá, imediatamente me escondi atrás de uma prateleira. Acho que funcionou, ninguém me seguiu. Ainda havia alguns remédios nas prateleiras. Percebi o kit de primeiros socorros no chão e imediatamente o agarrei. Naquele momento, olhei pela janela e vi nosso carro. Uma saída de emergência levava diretamente para ele da farmácia. Se passarmos pelos selvagens, podemos sair daqui. Eu só precisava pegar o Sam. Eu me virei e fiquei chocada de horror. Bem na minha frente estava um canibal. Eu estava tão animada com a saída de emergência que nem ouvi ele se aproximar de mim. Ele estava a 1 centímetro de mim, mas então eu peguei uma garrafa e bati na cabeça dele. A besta se retorceu de dor e corri para o Sam. Eu cheguei lá bem rápido. O Sam estava lá e eu dei um suspiro de alívio. Foi então que uma mão se estendeu de cima. O canibal! Deus, eu não fechei a escotilha! Joguei minha mochila e fechei a escotilha e tentei manter ela fechada com todas as minhas forças. Mas o selvagem era mais forte. Sam, me ajude! Mas ele não se mexeu. Minhas mãos foram ficando mais fracas a cada segundo e eu não aguentei e soltei a tampa. Naquele momento, o selvagem que continuava a puxar para si a tampa caiu no poço. Ufa, essa foi por pouco. Eu olhei para o Sam com reprovação. Por que ele não me ajudou? Mas tudo que o Sam disse foi que não podia largar a câmera. E então acrescentou que já havia examinado o kit de primeiros socorros, mas descobriu que só tinha potes vazios nele. Peguei a caixa errada. Houve outra batida na porta do elevador. Eu estava desesperada. Lágrimas brotaram nos meus olhos, mas o Sam de repente disse que eu era muito corajosa. Juntos teríamos sucesso, porque eu era como ele. Estava pronta para fazer qualquer coisa por um sonho. Suas palavras me animaram um pouco e logo contei ao Sam sobre a saída de emergência da farmácia. E ele também ficou muito animado. Logo sairíamos de lá. Decidimos esperar até o anoitecer, até que os canibais se cansassem de tentar invadir e partissem. Para nos acalmar, contamos histórias um ao outro. Sam era um bom conversador. No entanto, ele filmou até isso com as câmeras. Mas logo a bateria acabou e eu a escondi na minha mochila. No momento, o principal era sair vivo dali, e já tínhamos muitas gravações. Em um certo ponto, Sam me mandou ficar quieta. Acho que está na hora. Rapidamente saímos pelo poço. Meu coração estava batendo forte. Sam, quieta! De repente, cacos de vidro quebraram ruidosamente sobre os meus pés. Ah, não! Eles iriam acordar! O Sam e eu olhamos um para o outro, mas os selvagens não estavam em lugar nenhum. Essa foi por pouco. Caminhamos na ponta dos pés até a saída. Tentei nem respirar para não fazer sons desnecessários. E então estávamos na rua, correndo o mais rápido que podíamos para o carro, mas de repente o Sam tropeçou. Enquanto o ajudava a se levantar, um frasco de antibióticos caiu do seu bolso. Pera, você disse que o kit de primeiros socorros estava vazio. Então o rosto do Sam se contorceu em um sorriso. O que está acontecendo? Ele disse que simplesmente não queria me entregar. O quê? Você está de brincadeira? Eu posso morrer! Mas o Sam disse que era isso que ele queria. Afinal, toda a glória iria para ele e eu continuaria sendo uma perdedora, uma pessoa desaparecida. E ele não teria que me empurrar para as mãos dos canibais. O público veria apenas como ele tentou me ajudar e enfaixou minhas feridas. Fiquei surpresa, não acreditando em suas palavras. Mas então o Sam arrancou com tudo a mochila com a câmera de mim e correu para o carro. Rapidamente peguei o frasco de antibióticos, engoli a pílula enquanto caminhava e corri atrás dele. Ah não, Sam! Então ele começou a gritar bem alto. Percebi com horror que ele estava acordando os selvagens. Haviam muitos deles no escuro e eles acordaram. O Sam entrou no carro e eu corri para ele, tentei a maçaneta, mas ela não se mexeu. Aquele desgraçado trancou as portas. Eu estava prestes a ser feita em pedaços. Naquele momento ele ligou o motor. Não, isso não pode acabar assim. Corri atrás do carro o mais rápido que pude. No último momento eu agarrei o porta-malas. Consegui. Lutei para chegar em cima, mas o Sam começou a manobrar para me jogar para fora. O que você está fazendo? Eu segurei o melhor que pude. Um bando de canibais corria atrás do carro e a qualquer momento eu poderia cair bem em cima deles. Mas de repente o carro sacudiu violentamente. Houve um estouro e ele parou. O que está acontecendo? Pulei do porta-malas e percebi que um pneu havia estourado. Eu comecei a entrar em pânico. Eu olhei para trás e vi os selvagens furiosos. Eles estavam perto demais. Mancando, corri para o portão na parede. Vamos, não sobrou muito. E quando eu estava quase lá, percebi. Onde estava o Sam, afinal? Eu me virei e vi que ele havia saído do carro e mal se arrastava. Os selvagens estavam alcançando ele. Eu queria tanto ver o Sam dilacerado depois da sua traição. Ele estava pronto para me entregar por alguns takes. Mas então algo dentro de mim tremeu. Não faz muito tempo que eu estava pronta para passar dos limites pela fama também. De repente percebi que as pessoas podiam ser tão boas quanto selvagens.
Mas não, eu sou humana. Fiz um esforço e logo voltei para o Sam. Peguei seu braço e o puxei, e tudo que eu conseguia pensar era se eu realmente tinha passado minha vida inteira negligenciando os outros para os meus próprios propósitos, assim como Sam. Restavam apenas alguns metros, e aqui estava, a saída. Saímos no último segundo, e eu consegui fechar o portão com força. Ao mesmo tempo, os canibais começaram a bater descontroladamente. Lágrimas encheram meus olhos, estamos salvos, isso realmente acabou. Passamos muito por essas filmagens. Mas o Sam de repente me interrompeu e disse calmamente que a câmera foi deixada no carro. Eu não pude acreditar. O Sam sorriu enigmaticamente. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!